Amém. Podeis assentar. Que o nosso coração, que a nossa mente e que dos nossos lábios saiam essa expressão e essa canção de adoração ao Senhor. E que o Espírito Santo do Senhor tenha a liberdade nessa noite de fazer conforme o querer dele. E a sua palavra alcance morada em nossos corações e que a gente seja impactado pelo Senhor. Nós iniciamos hoje pela manhã aqui na Igreja Batista de Calcaia do Alto uma série expositiva da carta de Paulo aos Colossenses. E essa exposição de Colossenses será o tema das nossas reflexões durante os meses de junho e julho. E pela manhã nós tivemos uma introdução de Colossenses, onde o Cipriano ele nos explicou sobre o contexto, sobre o propósito da carta. E eu convido você que não pôde estar pela manhã durante essa semana a acessar o canal da igreja lá no YouTube e acompanhar essa introdução. Pois o nosso objetivo não é a cada mensagem ficar repetindo o contexto, o propósito da carta, mas ali você pode conhecer, ter esse conhecimento e refletir, e nós gastaremos o tempo aqui refletindo nos versos propostos conforme as divisões que nós fizemos aqui. Mas como hoje nós introduzimos a carta e nós vamos ler os primeiros versos, eu creio que você que não estava aqui pela manhã não teve tempo ainda de acessar o YouTube, né? Ou talvez seja o seu primeiro contato com Colossenses. E eu farei uma breve, muito breve introdução, mas ressalto que eu não tenho como objetivo de repetir com nível de detalhes o que o Cipriano nos falou pela manhã. Mas se você conhece a história bíblica, você vai lembrar que o livro de Atos, ele termina descrevendo Paulo como prisioneiro de Roma. Paulo, prisioneiro de Roma, aguardando o seu julgamento, e durante 2 anos, Paulo ele permaneceu em uma casa alugada, e nessa casa alugada ele recebia pessoas, mas de uma certa forma, Paulo ele estava aguardando o julgamento, e ele perdeu um pouco da sua liberdade, daquele direito de ir e vir, que estava limitado, talvez até monitorado. No tempo que Paulo esteve preso lá em Roma, nesses 2 anos, por volta do ano 60, 61 depois de Cristo, Paulo escreveu orientações para algumas igrejas e para algumas pessoas que estavam debaixo do cuidado de Paulo. E Paulo em Roma, durante esses 2 anos, ele vai proclamar o Evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas, para essas igrejas. E é nesse período que Paulo escreve aquilo que nós chamamos de cartas da prisão, que são as cartas a Efésios, Filipenses, Colossenses, que é o nosso tema, e Filemão. E Colossos era uma cidade não muito expressiva naquela época, nos dias de Paulo. Era habitada em sua maior parte por gentios, porém havia ali uma grande colônia judaica naquela localidade. Portanto, a população era mista entre judeus e gentios. E eram essas pessoas que compunham basicamente a cidade, mas também era uma parcela dessas pessoas que compunham a igreja. Eram essas pessoas que compunham a igreja de Colosso. E pelo que nós sabemos, estudando o contexto da carta, Paulo ele nunca visitou Colosso. Paulo ele não foi o fundador da comunidade cristã ali naquela localidade. É provável que o fundador seja um camarada chamado Epáfras, um jovem que se converteu durante o ministério de Paulo em Éfeso e foi enviado de volta à sua cidade natal para que pregasse o Evangelho e começasse uma igreja naquela região e em Colosso, inclusive. E Paulo, em algum momento, durante essa sua prisão de 2 anos em Roma, nessa prisão domiciliar, ele recebe a visita de Epáfras. Ele recebe a visita desse cristão chamado Epáfras, que vai contar para ele alguns aspectos positivos, algumas virtudes da igreja de Colosso, algumas coisas que aquela igreja tinha que alegrava o coração de Epáfras e que talvez alegraria o coração de Paulo. Mas sabe quando você conta alguma coisa boa, mas você coloca uma palavrinha chamada mas? Quando tem esse mas,
E daí, parece que vai vir uma coisa seguinte: essa igreja tinha as suas virtudes, tinha as suas qualidades, mas a igreja também tinha aspectos negativos, tinham problemas. A igreja estava enfrentando problemas, situações adversas, e Epáfras chega para Paulo e procura orientações de como enfrentar esses problemas, como a igreja poderia agir diante desses problemas. E um dos problemas que eles estavam enfrentando é que começaram a surgir naquela localidade um movimento que distorcia o evangelho, que diminuía Cristo, a supremacia, a suficiência de Cristo, e exigia um meio de acréscimos à fé como um meio de salvação. E que lentamente, ainda de forma muito embrionária, estava começando a atacar e a convencer algumas pessoas daquela igreja local. E Paulo, aqui nesse momento, acompanhado de Timóteo, ele responde nessa carta aos desafios dessa heresia, desse falso ensino que diminuía Cristo, que continha elementos talvez do legalismo judeu, do misticismo pagão, e Paulo, ele vai nessa carta destacar a supremacia da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ele exalta Cristo como a própria imagem de Deus. Ele vai dizer que é nele que os crentes encontram gratuitamente tudo o que pertence à salvação, é nele que eles são aperfeiçoados, é nele que reside toda a plenitude, todo o conhecimento. Em resumo, Paulo vai dizer para aquela igreja: Cristo é o Senhor. E Paulo encoraja aqueles irmãos relativamente novos a continuarem na verdade de Cristo, os advertindo contra essas influências religiosas externas. E o objetivo geral da carta é apresentar aos colossenses a centralidade de Jesus Cristo em todas as áreas da vida humana. O objetivo de Paulo, ao escrever a carta aos colossenses, diante do desafio que aquela igreja estava enfrentando, era apresentar a eles a centralidade de Jesus Cristo em todas as áreas da vida humana. Nós oramos, desejamos e estamos trabalhando para que cada vez mais a Igreja Batista de Calcaia do Alto seja uma igreja bíblica, fundamentada nas Escrituras, mas que também seja uma igreja cristocêntrica, local onde Cristo é o centro. E nós acreditamos que a carta aos Colossenses irá nos auxiliar nessa caminhada, trazendo à nossa consciência a importância da centralidade de Jesus como Senhor e Salvador em todas as áreas de nossas vidas. E Cristo sendo Senhor e Salvador de todas as áreas da nossa vida, consequentemente, isso irá refletir na nossa igreja. A carta que você está aí na sua mão, carta de Paulo aos Colossenses, você pode abrir, ela é composta de 4 capítulos. E como de costume em suas cartas, Paulo ele explica o Evangelho nos 2 primeiros capítulos, ele estabelece a doutrina, e ele faz isso no capítulo 1, no capítulo 2 dessa carta, e a partir do capítulo 3, ele passa a aplicar esse Evangelho. Ou seja, uma vez que eu estabeleci a doutrina, uma vez que eu estabeleci quem é Jesus, como nós devemos viver na prática esse Evangelho. E Colossenses, ele vai seguir muito o padrão das epístolas, das cartas da época de Paulo, da época que a carta foi escrita, e ela também segue o modelo adotado em algumas outras epístolas ou cartas paulinas. E essa carta de Paulo aos Colossenses, ela começa com uma saudação inicial, ela tem depois uma ação de graça, em algumas cartas tem ação de graça como essa, e uma oração de agradecimento. Depois tem o corpo, tem o desenvolvimento da carta, aquilo que Paulo desejava comunicar na carta. E depois tem uma saudação final. A carta termina com uma saudação final. Então ela tem uma saudação inicial, ela tem uma ação de graça, ela tem um corpo, um desenvolvimento, e ela tem uma saudação final. E sabendo disso, eu quero convidar você aí comigo para Colossenses, capítulo 1. Nós leremos dos versos 1 a 8. Versos onde nós encontramos as saudações iniciais e a ação de graças, a gratidão de Paulo
pela igreja de Colosso. Colossenses 1, de 1 a 8, estarei lendo na nova versão internacional, NVI, está projetada ali, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho, e que chegou até vocês por todo o mundo, e por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram, e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, e que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Como eu disse, Paulo ele inicia a carta saudando a igreja. Paulo ele inicia a carta saudando a igreja de Colosso. Falar de carta para nós é algo muito distante, né? Os mais antigos aqui lembram que era escrever uma carta, e aí você começava uma carta, você não começava com o assunto. Você vai colocar um olá, senhor, tal. E aí você vai desenvolver, você começa a carta com boa tarde. Vamos mudar a carta para um e-mail, né? Prezado senhor, tal. E aí você vai desenvolver o corpo do seu e-mail. E a carta daquela época não era muito diferente disso. E Paulo ele iniciava a carta com uma saudação, mas por ser uma carta cristã, ele colocava então a sua saudação e incluía elementos da fé cristã. E Paulo ele vai se apresentar aqui como um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E Paulo vai dizer, e o irmão Timóteo, ou seja, eu estou aqui com Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por que é importante a gente olhar para essa saudação e a gente esmiuçar um pouco dessa saudação? Porque a igreja de Colossos, ela não conhecia Paulo pessoalmente. Paulo não foi o plantador, Paulo não era o pastor daquela igreja, e por isso ele se apresenta à igreja dizendo que ele é apóstolo de Cristo Jesus. Aquela igreja ela estava sofrendo ameaças doutrinárias, e Paulo demonstra a sua preocupação em mencionar o seu ofício e a sua autoridade para orientá-los espiritualmente. Ele se apresenta como um porta-voz, ele se apresenta como um representante oficial do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer que esse ofício não era ambição sua. Ele não se apossou desse ofício como alguns faziam naquela época e como alguns ainda fazem nos dias de hoje, mas pelo contrário, ele vai dizer que é pela vontade de Deus. Ele recebeu pela ação soberana da vontade de Deus. Então, vocês que não me conhecem, prazer, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aquele que pela vontade dele me escolheu para ser apóstolo. Esse sou eu que estou escrevendo para vocês. E ele em seguida, ele vai mencionar, só que eu não estou sozinho, eu, Paulo e Timóteo. Timóteo está aqui comigo. Timóteo estava com ele na prisão, e talvez Timóteo pudesse até ter sido a pessoa que escreveu a carta, pois Paulo poderia ter ditado, o que era muito comum, que eles faziam com muita frequência naquela época. Cipriano explicou isso pela manhã com mais detalhes. Então Paulo abre a carta dizendo, prazer, eu sou Paulo, estou acompanhado de Timóteo e sou apóstolo de Cristo Jesus. Sou eu que estou escrevendo para vocês, sou eu que estou preocupado com vocês. E depois da sua apresentação, ele vai descrever os seus destinatários. Prazer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Para quem eu estou escrevendo? Para os santos, para os fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colosso. Para quem que eu estou escrevendo? Para os santos, para os fiéis.
E aí a gente precisa entender aqui, porque a gente vai falar, poxa, como que Paulo está escrevendo para os santos? A igreja de Colosso era uma igreja idólatra? O que é esse santo que Paulo está dizendo aqui? Então ele vai descrever que os seus destinatários são os santos, os fiéis, e o santo é algo separado por Deus para o seu uso. E Paulo está escrevendo para aqueles que foram separados para o Senhor, a fim de glorificá-lo. São os crentes da igreja, não são os membros canonizados da igreja, como algumas igrejas fazem hoje, mas pessoas comuns, como eu e você, que pertenciam àquela igreja, e que quando se converteram em Cristo, tornaram-se santas. Se você estava aqui na EBD, há 2 aulas atrás, nós tivemos uma aula sobre soteriologia, doutrina da salvação, e nós vimos que quando Deus nos salva, Ele nos separa para Ele, e nós nos tornamos santos, vivendo agora um processo de santificação, mas santos. É para esse que Paulo escreve, aqueles que foram separados por Deus e para Deus, para viverem uma nova vida com o seu Senhor. E aquele que é portador de uma verdadeira semelhança com Deus. Santo é ser separado do pecado, da impureza e dedicado a Deus. A igreja é composta dos santos, mas não só dos santos, dos fiéis, daqueles que pela fé creram no Evangelho. Os fiéis são as pessoas que têm fé, que creem, os crentes da igreja, os separados por Deus para crer em Cristo Jesus, os que depositaram a sua fé em Cristo Jesus. Os fiéis são o povo que crê, é aquele que pela fé reconheceu os seus pecados e aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que agora faz parte do corpo de Cristo, do grupo de salvos, da igreja. Então, prazer, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, estou aqui preso com Timóteo, chamado por Deus para vocês, santos e fiéis de Colosso, a graça e a paz da parte do nosso Deus e do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sobre todos aqueles que compõem a igreja, que são os santos e fiéis, Paulo sauda com a graça, com favor, com um presente merecido de Deus. E a graça é a manifestação do amor de Deus. E o resultado da graça é a paz, que é fruto da reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Aos santos fiéis, graça e paz. Favor imerecido da parte de Deus, reconciliação com Deus, é assim que eles o saudam. Paulo ele inicia essa carta saudando a igreja, e nessa saudação ele usa termos que eu ressaltei aqui, santo, fiéis, o sauda com a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. E a grande pergunta para nós aqui nesse ponto, nesses 2 versos, será que nesses 2 versos, onde Paulo está apenas se apresentando e saudando a igreja, podemos tirar alguma lição? Porque nós vimos, nessa saudação de Paulo, que a igreja é composta dos santos, dos separados para o Senhor, dos chamados para a pureza, dos fiéis, dos que depositaram a sua fé em Cristo Jesus, daqueles que receberam a graça de Deus, a salvação, o perdão dos pecados, uma nova vida, e que agora desfrutam de uma paz com Deus, pois foram reconciliados com Deus. Eram essas pessoas, aqueles que compunham o que nós falamos de manhã hoje, a igreja invisível, a igreja de todas as épocas, dos salvos em Cristo Jesus, mas que se reuniam numa igreja local, em Colosso, na cidade de Colosso. E a minha pergunta para você, e por isso eu perguntei, será que nós conseguimos extrair algumas lições desses 2 primeiros versos de saudação? É porque, será que você que está aqui nessa noite, faz parte desse grupo dos santos, dos fiéis, daqueles que receberam o perdão dos seus pecados, e que desfrutam agora de paz, intimidade em relacionamento com Deus,
e que assim sendo compõe a igreja de Cristo Jesus? Ou será que você está aqui porque os seus pais estão e por isso você precisa vir hoje à noite aqui? Ou porque é um ambiente legal, é bom para se socializar, conhecer gente legal, tem atividades para fazer, um ambiente para trazer seu filho, um ambiente para cuidar dos seus problemas, para você desabafar? Afinal, aqui você também pode dar aula, você pode tocar um instrumento, você pode cantar, você pode ajudar em algo que você gosta, se sente à vontade. Para isso, basta fazer parte de um hall de membros, dar seu nome como um voluntário, ou se indicar como líder e ter o seu nome validado em uma assembleia administrativa a cada 2 anos. Basta isso. Mas a minha pergunta é, será que se a gente recebesse essa carta hoje, nós fazemos parte daqueles que são os santos, os fiéis, daqueles que experimentaram da graça, daqueles que experimentaram da paz de Cristo Jesus? Porque eram esses que compunham a igreja de Colosso. Os santos, os fiéis, os que foram agraciados e dos que receberam reconciliação. Nós precisamos ter em mente, queridos, que a Bíblia descreve sobre a realidade do pecado. A Bíblia fala da perdição da raça humana, o afastamento de Deus, a rebelião do coração do homem contra o Criador e a substituição, a submissão e a substituição das coisas criadas por Deus como um ídolo no nosso coração e a submissão dos poderes das trevas. E por isso tornou-se necessário que o Senhor se reconciliasse com a sua criação. Por conta do pecado, nós estamos separados de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, estão afastados de Deus e não alcançam o padrão da glória de Deus. Sem Cristo, nós somos escravos do pecado e do reino de Satanás. Nós vamos mais para frente ler Colossenses em outras mensagens, e nós vamos ver que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, porque nós somos, o nosso coração é pecaminoso, e nós estamos numa vida de perdição. Mas por meio de Jesus Cristo, seu sangue derramado na cruz, nós somos reconciliados com Deus. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24 a 25 vai dizer que Deus o ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos 8, 5, de 8 a 9 diz, Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. A igreja, queridos, é composta daqueles que entenderam essa mensagem. É a comunidade, como eu disse hoje de manhã, de pecadores regenerados, pessoas perdoadas, dos santos, dos fiéis, que receberam a graça de Deus, a salvação, o perdão dos pecados, uma nova vida, e que agora desfrutam de uma paz com Deus, pois foram reconciliadas com Deus. Era para esses que Paulo estava escrevendo, e é para fazer parte dessa comunidade, que Deus está te chamando nessa noite. É a partir disso, e a partir então disso, você ter relacionamentos saudáveis na igreja, e servir, não ao contrário. Dar aula, tocar um instrumento, cantar, ajudar em algo que você gosta, se sente à vontade, fazer parte de um hall de membros, dar seu nome como voluntário, indicar-se como líder, ter o seu nome validado em uma assembleia administrativa a cada 2 anos, é válido, faz parte. Mas o mais importante é você entregar a sua vida a Cristo Jesus. É se Ele sondar o seu coração nessa noite, Ele chamar você de santo, de fiel, alguém que experimentou da graça, do perdão, e agora desfruta de paz com Deus. E como resultado de tudo isso, você tem prazer
em realizar essas atividades na igreja. Não é ao contrário. É como resultado daquele que teve um encontro com Cristo Jesus, com o Evangelho, que conheceu o que é ser separado por Deus, que creu na mensagem do Evangelho, que recebeu a graça de Deus, que experimentou do perdão de Deus, e agora então se reconciliou com Deus em Cristo Jesus, e agora deseja servir ao Senhor, com tudo que Deus deu para ele fazer. Não é o contrário. E Paulo, ele vai mudar o foco aqui da sua apresentação para o seu agradecimento. E Paulo vai agradecer aos crentes de Colossos por algumas coisas. Depois de fazer a sua apresentação, dizer para aqueles irmãos que estavam com Timóteo, descrever seus destinatários, prazer, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aqui com Timóteo, a graça e a paz do Senhor Jesus, aos santos, aos fiéis, ele vai agradecer ao Senhor, que transformou a vida daqueles irmãos. E ele diz que ele, sempre que ele ora por aqueles irmãos, ele dá graças a Deus. E ele fala quais são os motivos de agradecimento. Vai lá comigo para o verso 4, 3 e 4. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que tem por todos os santos. Paulo, ele vai agradecer a Deus, porque ele tem ouvido falar da fé daqueles irmãos em Cristo Jesus. Paulo vai agradecer a Deus, porque ele tem ouvido falar do amor de Cristo Jesus, do amor daqueles irmãos por todos os santos. A fé em Jesus e o amor entre os irmãos são dois aspectos da vida cristã, e dois elementos de uma igreja verdadeira e de uma igreja saudável. Paulo e Timóteo tinham ouvido falar a respeito da confiança e da entrega pessoal de vida dos colossenses em Cristo Jesus. Para Paulo, dentro da sua teologia, de uma forma geral e resumida, a fé significa confiança de todo o coração em Cristo, como aquele que nos morreu, como aquele que morreu para nos trazer salvação. A fé significa compromisso, a fé significa entrega de vida total ao Senhor. Era uma igreja de fé. Eu agradeço pela fé de vocês. Eu agradeço pela confiança que vocês têm em Cristo Jesus. Eu agradeço pelo compromisso que vocês têm em Cristo Jesus. Eu agradeço pela entrega de vida de vocês em Cristo Jesus. Mas não só isso. Eu também ouvi falar do amor de vocês. O amor que tem o seu princípio em Deus e que tem a sua expressão máxima do amor de Deus, se dada em um ato e não em um sentimento. O ato de Cristo Jesus morrer por nós. Eu agradeço pelo amor de vocês. Vocês são uma igreja que se ama. Vocês amam os santos. E os santos aqui não são os santinhos. São os cristãos. São aqueles que foram transformados por Evangelho. Em João 13, 34 e 35, nós vemos Jesus dizendo aos seus discípulos: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês também devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem um ao outro. A marca de um discípulo de Jesus é o amor que ele demonstra pelo seu irmão, é a obediência do mandamento de Jesus de amar uns aos outros. E aquela igreja era uma igreja que os santos se amavam. Jesus, quando questionado acerca do grande mandamento da lei, destacou o amor como sendo capaz de resumir toda a lei e os profetas. Ele diz: a grande prioridade do cristão deve ser amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E a segunda deve ser amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós não temos, queridos, condições de amarmos o nosso próximo se nós não cumprirmos o primeiro mandamento de amar a Deus. Porque o amor é um atributo da personalidade divina. E quando nós conhecemos o verdadeiro amor, nós conseguimos amar como ele nos ensina. Paulo agradece pela fé daqueles irmãos em Cristo Jesus e pelo amor
por todos os santos, dos separados para o Senhor, dos chamados para a pureza. Um amor entre os irmãos daquela igreja. E diz que a fé e o amor desses irmãos estão baseados na sua esperança, daquilo que estava reservado nos céus. Esperança aqui que Paulo diz no verso 5, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra do Evangelho. Esperança aqui é sinônimo de certeza, é algo que se espera, sabendo que de fato virá. Em outras palavras, aquilo que alimentava, aquilo que nutria a fé e o amor daqueles irmãos, era a esperança. Os seus olhos fixos na esperança futura, no lar celestial. E era isso que dava força para os colossos permanecerem fiéis a Cristo, mesmo diante daquela realidade em que estavam vivendo. A esperança daquilo que estava reservado nos céus significa crer na palavra de Deus, que diz que quando Cristo ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, deu à humanidade a certeza e a garantia de que um dia os salvos estarão com Ele. E confiar nessa verdade e depositar a fé em Jesus nos permite ter amor por todos os santos, mas também nos dá uma certeza de um destino final e de um lugar de moradia para cada santo, para cada crente em Cristo Jesus, porque ela já está garantida e reservada. É como se você ganhasse já a chave da casa. Você não conhece a casa, você sabe que um dia você vai para lá, né? Você fala assim, ó, um dia eu vou lá, mas você já ganhasse, não é isso, tá? Estou ilustrando, mas você já ganhasse. E aí Paulo, ó, eu agradeço pela fé de vocês, eu agradeço pelo amor de vocês, e o que sustenta tudo isso é a esperança que está reservada para vocês, é a esperança que vocês sabem de que um dia estarão ao lado do Pai de vocês. A gente precisa viver como Paulo está elogiando aqueles irmãos, amarmos uns aos outros, viver de maneira digna da forma que nós fomos chamados, crer, ter fé no Senhor Jesus. E a minha pergunta para você aqui é: como está a sua vida em relação à fé, amor e esperança? Se você lembra de algo, eu só inverti as ordens aqui, mas se você lembra de 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer: agora pois permaneçam a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Paulo está tratando do amor ali. Mas como está o seu coração? Como está a sua caminhada com Deus? Como está a sua vida, o seu compromisso, a sua entrega, a sua crença em Deus? Como está o seu amor, o seu relacionamento com a fonte, com aquele que é amor, e como esse amor de Deus opera em você e faz refletir isso no amor aos outros irmãos? Mas como está também a sua esperança? O olhar futuro de que aqui é passageiro, de que um dia nós estaremos na glória com o nosso Senhor. E aí Paulo, na segunda parte do verso 5 e até o 8, ele vai dizer assim: a respeito da qual vocês ouviram, a esperança a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo vai dizer para eles como que aqueles irmãos ouviram falar dessa esperança. Ou seja, eles escutaram sobre a esperança eterna por meio da palavra do Evangelho, da palavra da verdade, do Evangelho que chegou até eles. O Evangelho, essa palavra traduzida como Evangelho, que significa uma boa notícia, uma informação que produz alegria, que produz satisfação. A boa notícia que chegou naquela igreja é Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Cristo é o Evangelho, Cristo é a boa notícia.
Cristo é aquilo que precisa chegar em nossas vidas, e para tirar a bagunça do nosso coração, e para nos colocar, perdoar os nossos pecados, e para nos colocar em relacionamento novamente com Deus. O Evangelho é o poder, o Evangelho é a manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos salvar, para nos reconciliar, os pecadores, e nos regenerar, para nos dar uma nova vida, para uma viva esperança, segundo a vontade de Deus. Jesus, Ele é o Salvador encarnado, enviado do céu, que veio ao mundo para nos salvar. Através dele nós encontramos perdão, e nós temos a nossa comunhão com Deus restaurada. Esse Evangelho, essa boa notícia, que chegou, Jesus Cristo, até a cidade de Colosso, apresenta essa esperança. Mas ele também apresenta essa esperança, e ele estava crescendo, e ele estava frutificando por todo o mundo, pregado em diversos lugares do Império Romano, porque onde esse Evangelho chega, queridos, há transformação, vidas são transformadas, o pecador é transformado em santo e fiel a Cristo, famílias são restauradas, há um impacto, há uma transformação. E esse Evangelho chegou em Colossos, por meio de Epáfras, que pregou, que ensinou, e eles creram naquela mensagem, e se tornaram parte da igreja, daqueles que ouviram as boas novas, e creram no Senhor Jesus Cristo. Foi Epáfras que também contou para Paulo e Timóteo, do amor que os irmãos daquela igreja têm no Espírito, na disposição que aqueles irmãos têm de promover o bem do outro, cuja fonte é o Espírito. Nós podemos resumir esses versos, e é assim que eu quero resumir, dizendo assim, parafraseando: Paulo, toda vez que ora a Deus, agradece a Ele, porque Epáfras o havia informado, que pregou o Evangelho, o mesmo Evangelho que aprendeu de Paulo, e que eles creram nessa verdade. E essa é a verdadeira mensagem, e não os falsos ensinos que estavam rodeando aquela igreja. E como resultado dessa mensagem, as suas vidas foram transformadas. Eles possuem amor uns pelos outros, porque sabem da esperança que está reservada para eles lá na glória, com o Pai Celestial. E mesmo que Paulo nunca tenha estado ali em Colosso, é grato, porque eles são a igreja de Cristo Jesus. A minha pergunta aqui para você é: qual é a sua reação diante do Evangelho de Deus? Qual é a sua resposta diante da boa notícia de que o Salvador chegou e que a obra já foi realizada na cruz do Calvário? Qual é a sua resposta? O Evangelho, queridos, não é dizer que conheci uma igreja bacana, que eu experimentei um bom ensino e acolhimento na igreja, embora isso faça parte da realidade da igreja. Evangelho, queridos, não é estar em um ambiente agradável e social como a igreja, embora também faça parte da igreja. O Evangelho, a boa notícia, a mensagem da salvação, é Jesus Cristo. A vida e a obra de Cristo para a justificação do pecador diante de Deus, para a salvação do pecador, que sem Cristo vive afastado dele e sob a ira de Deus. O Evangelho não tem como objetivo transformar Deus num garçom da sua vida. O Evangelho não tem como objetivo transformar Deus num anexo da sua vida. O Evangelho tem como objetivo estabelecer uma comunhão que foi quebrada com Deus, e te colocar novamente em relacionamento com Deus. Isso só é possível quando nós entendemos a mensagem do Evangelho. Todo o desenrolar dessa mensagem do Evangelho, toda essa boa notícia, o plano de Deus de trazer o homem de volta, do resgate de Deus, está narrado de Gênesis a Apocalipse. Ao longo das Escrituras, nós encontramos o conteúdo desse Evangelho, dessa boa nova, que transforma as vidas e que reconcilia aqueles que estão afastados.
que fortalece o cansado, que renova a nossa esperança e que nos lembra da misericórdia, do amor e do cuidado do nosso Deus. Quantas lições nós podemos aprender e quantos questionamentos preciosos nós podemos fazer apenas com os 8 versos iniciais de Colossenses, quando ele sauda a igreja e quando ele está dando graças a Deus pela vida da igreja. Eu gosto, e parafraseando aqui, porque eu não estou pegando literalmente John Stott, gosto de uma frase dele que ele diz assim: o evangelho não é as boas novas de um nenê na manjedoura, de um jovem numa banca de carpinteiro, de um pregador no campus da Galileia, ou mesmo de uma sepultura vazia. O evangelho trata de Cristo na cruz. O evangelho é Cristo crucificado, sua obra consumada na cruz. É diante desse evangelho, queridos, que nós precisamos nos render. É diante dessa mensagem que Paulo está olhando para aqueles irmãos e falando: bacana, isso chegou até vocês, isso está frutificando em vocês. Vocês são os santos, vocês são os fiéis. Que eu agradeço a Deus, porque quando Epáfras me contou isso, eu vejo que vocês são a igreja de Cristo Jesus. É somente através do evangelho pregado, exposto, que o mundo é alcançado. Essa mensagem pregada precisa ser aceita. Essa mensagem pregada precisa crer nela. E Deus usa pessoas, Deus usa a igreja para levar o evangelho para o mundo todo. Diante da mensagem do evangelho, você não precisa fazer nada, querido. Ou melhor, precisa crer na mensagem do evangelho. Você não precisa ser bonzinho, você não precisa ter um histórico de vida de santificação, você só precisa crer na mensagem do evangelho. Crer que um dia Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Crer que Jesus é o caminho, crer que Jesus é a verdade, crer que Jesus é a vida. Só isso que nós precisamos crer. Crer que nós somos pecadores, estamos afastados, merecemos a ira de Deus, mas crer que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer pelo perdão dos nossos pecados. E quando nós crermos, quando nós aceitamos, quando nós nos rendemos, nós somos chamados de santos, nós somos chamados de fiéis. E para nós a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Santos, fiéis, graça, paz, fé, amor, esperança. Essa é a mensagem que Paulo inicia aquela igreja, falando: eu vejo isso no coração de vocês. E a minha pergunta, para a gente caminhar para uma conclusão aqui, é: se Deus sondasse o seu coração hoje, como Ele está fazendo aqui nessa noite, se o Espírito Santo que nós cantamos aqui tiver a liberdade no seu coração, e você se render a Ele, o que Ele encontra no seu coração? Religiosidade, vontade de estar num lugar bacana, ausência de amigos e ser amparados por pessoas que vão te suprir, a busca de um namorado, de uma namorada, ou Ele encontra um pecador que um dia creu na mensagem do Evangelho, que agora, como nós dissemos de manhã, inconformado com o seu pecado, ele escolheu crer em Cristo Jesus, que colocou você aqui nessa igreja para viver comunidade. Veja que eu não estou dizendo que Deus não pode te dar um bom ambiente aqui. Veja que eu não estou dizendo que Deus não pode te dar um marido ou uma esposa aqui. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a motivação para você estar aqui, ou para você permanecer aqui, seja Cristo Jesus. Não seja os amigos que você desenvolveu desse tempo, não seja os líderes que passaram por aqui durante esse tempo, não seja aqueles que você gosta, tem mais empatia, mais afeição, seja Cristo Jesus. Cristo Jesus.
A grande mensagem de Colossenses é a centralidade de Jesus Cristo em todas as áreas da vida humana. E a minha pergunta para você é: como está o seu coração diante de Cristo Jesus? Você já se rendeu a essa mensagem do Evangelho? Você já um dia disse: sim, Senhor, eu creio em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Sim, Senhor, eu creio em Jesus como aquele que veio habitar entre nós para salvar uma pessoa imunda como eu. Esse é o convite para nós nessa noite. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, enviado de Deus, junto com Timóteo, e eu sou apóstolo não porque eu quis, mas por vontade de Deus, estou escrevendo para vocês, santos e fiéis. Desejo a graça, desejo a paz, que vocês já experimentaram, e eu agradeço a Deus, porque vocês são uma igreja marcada por fé, amor e esperança. O meu desejo é que você saia daqui dizendo: amém, que assim seja. A graça me alcançou, a paz veio reinar no meu coração, e Jesus é meu Senhor, é o meu Salvador. Eu quero viver boas coisas na igreja, e eu desejo que a gente tenha um ambiente agradável, um ambiente gostoso, um ambiente receptivo, um ambiente de conversa, de amizade, de crescimento. Mas a marca da igreja é Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Vamos orar? Quero convidar você a baixar sua cabeça e você pensar na sua vida agora. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, pela tua palavra pregada, pela tua palavra exposta aqui, ó Pai, e pela tua palavra que nos coloca de uma forma tão pequena, ó Deus, e simplesmente, ó Pai, lendo somente a saudação de Paulo na carta escrevendo aos Colossenses, naqueles 2 primeiros versículos, nós já somos confrontados com a realidade do nosso coração, Pai. Será que nós que estamos aqui, se recebêssemos uma carta nesse nível que Paulo escreveu, seríamos aqueles que são os fiéis, os santos? Como será, ó Pai, que seria como nós seríamos como destinatários se recebêssemos isso do Senhor? Mas na igreja de Colosso, o Senhor encontrou santos, aqueles que fazem parte da igreja invisível, da igreja de todos os crentes de todas as épocas, daqueles que, quando o Senhor olha para eles, fala: aqueles que entenderam o verdadeiro o Evangelho. A igreja é composta daqueles que creram nessa mensagem do Evangelho. A igreja é composta daqueles que experimentaram da tua graça, da tua paz, ó Pai. E uma igreja marcada por fidelidade, por amor e por esperança. Pai, que se ao sondar os nossos corações nessa noite, se talvez a nossa motivação, ó Pai, e às vezes justa, estamos passando por momentos difíceis, que não mais isso, senão num lugar que é a igreja, que vai nos trazer uma palavra de amor, de esperança, de conforto, e aqui mesmo, o Senhor deseja que estejamos, mas nessa noite o Senhor trouxe cada um de nós aqui, para entender a condição do nosso coração, e que muito daquilo que nós estamos vivendo hoje, alguns estão vivendo hoje, é frutos de escolhas erradas do seu coração, porque estão afastados do Senhor, porque não escolheram caminhar com o Senhor, porque rejeitaram o Senhor. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer que o Senhor deseja nos salvar, que o Senhor deseja que Cristo Jesus seja o nosso Senhor e o nosso Salvador,
e a gente viver a realidade, e essa vida bonita,